Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos, tá? Sobre a escrita. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a escrita egípcia e a escrita em outros tempos, tá bom? Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 24 e vamos lá. Bom, quando a gente pensa em Egito, aí logo vem à nossa cabeça algumas coisas, como por exemplo, a gente pensa em pirâmide, a gente pensa em múmia e tantas outras coisas que faz a gente pensar sobre o Egito. E uma dessas coisas é a escrita. A escrita, que foi uma das primeiras do mundo, né? Essa escrita feita pelos egípcios, que ficou conhecida como a escrita hieroglífica, tá bom? E eles utilizavam essa escrita, então, para algumas funções, tá? Que com a mesma necessidade das que a gente já estudou, necessidade de registrar informações, de registrar coisas relacionadas ao comércio, a coisas religiosas. Então, a escrita ela surgiu dessa necessidade. Em alguns exemplos, então, como eu já citei, que eles escreviam, que eles necessitavam de escrever e registrar essas informações, algumas delas eram sobre os impostos a serem pagos ao faraó, a vida do faraó. Então tem aí uma questão relacionada a trocas comerciais, né? Essa relação aí dos impostos a serem pagos. Então nós também tínhamos os textos que eram considerados sagrados, então era uma questão também voltada à religião. Uma das coisas que é legal da gente pensar, é importante a gente pensar, é que nas sociedades antigas, e principalmente no Egito, muitas pessoas não sabiam ler e escrever, como hoje ainda existem pessoas que não sabem ler e escrever, talvez devido à falta de acesso à educação, à falta de oportunidade, tá bom? E naquela época, além desses motivos, também as pessoas muito especiais que podiam escrever, que eram os escribas, que eram pessoas que eram selecionadas para escrever, mas que também tinha uma questão religiosa por trás dessa escolha, tá bom? Então elas eram consideradas pessoas muito especiais, até porque elas eram treinadas, né, desde criança para ocupar essa posição, no caso então de ser uma escriba. E além dos escribas, também existiam os faraós e as famílias do faraó que sabiam escrever, tá bom? Que afinal era uma família importante no Egito, e também alguns sacerdotes religiosos. Então, se a gente for parar para pensar e perceber um pouquinho, eram poucas pessoas que viviam no Egito que sabiam escrever. E além dos egípcios, entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema próprio de escrita, tá? E foram encontrados então alguns vestígios dessa escrita entalhados em ossos e também na parte ventral do casco de tartarugas, tá? Então esses itens eles eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Aí na página da apostila de vocês, na página 24, tem aí uma imagem da parte de uma tartaruga com escritos chineses, a gente observa aqui, né, nessa imagem. E ao lado está sendo mostrado um escriba egípcio sentado. Então, nessa posição, ele está com o papiro sobre os joelhos e os escribas realizavam, então, a atividade de registro, registrar essas informações, tá? Então, a gente viu uma palavra nova aí nesse tipo um post-it aí, né, nessa folhinha aí, falando sobre papiro. Alguém sabe o que é o papiro? Então, precisava ter um lugar para esses escribas registrarem essas informações. E antigamente não existia a folha de caderno como nós temos hoje, né, de registrar informações, né, registrar o nosso conteúdo que a gente estuda. Não, antigamente eles usavam papiro e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse papiro agora. Bom, pessoal, então o papiro, ele era feito do caule de uma planta, tá? Que essa planta ela também se chamava papiro e que ela crescia nas margens do rio Nilo. Então aqui abaixo a gente tem uma imagem dessa planta, as margens do rio Nilo. Ao lado aqui a gente tem uma pessoa fabricando, né, confeccionando esse papiro. E como que esse papiro ele era feito? Então, essas tiras do papiro eram amassadas com o rolo e colocadas na água por alguns dias.
e depois as tiras eram colocadas umas sobre as outras, uma camada na horizontal e outra na vertical, tipo um joguinho da velha. Então, eles iam fazendo assim, bem juntinho, e então ia formando uma malha. E essa estrutura era prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada, que ficaria então, formaria então uma folha para ser registradas essas informações, tá bom? Logo abaixo a gente tem uma imagem de um papiro com algumas informações registradas, tá? Aí está sendo mostrado um fragmento de papiro encontrado há aproximadamente 250 anos, então, ó, muito tempo, né, pessoal? E nesse suporte estão registrados em forma de hieróglifos mais de 700 indicações de remédios. Virando aí na página 26, na seção lápis na mão, tem algumas atividades para vocês fazerem. Então, na questão 1, tá pedindo aí, de acordo com seus estudos, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos? 2. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? Então, de acordo com o que nós estudamos sobre a escrita, sobre os assuntos que nós abordamos, vocês vão registrar a resposta aí para mim, tá bom? Questão 3. Complete os quadrinhos formando a resposta correta para cada item. Questão A. Nome da escrita feita em tabletes usada na Mesopotâmia. Qual era o nome dessa escrita? Vocês vão registrar aí. B. Nome de um tipo de escrita usado no Antigo Egito. Vimos isso hoje, né, pessoal? Registrem essa resposta. 4. Marque X na ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros escritos. Então, a imagem que representa um desses primeiros registros escritos, né, como ele era realizado, vocês vão marcar um X na imagem, tá bom? Após vocês finalizarem essas atividades, vocês vão lá para a página 27, que a gente vai começar os nossos assuntos sobre a escrita em outros tempos, tá bom? Bom, quinto ano, então a gente viu que essas escritas, elas eram registradas em tabletes de argila na Mesopotâmia, em papiro no Egito Antigo. Então, a gente conseguiu perceber que essa escrita, ela foi, então, se modificando, né? Então, existiram diversas formas de escrever ao passar do tempo. E há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas, que assim ficaram conhecidos porque tinham a função de copiar textos. E esses monges, eles copiavam textos do grego antigo e do árabe que haviam sido traduzidos para o latim, tá bom? Então, somente os monges poderiam ficar copiando esses textos, fazendo essas coisas. E a gente percebe também, então, que quem tinha o controle do conhecimento naquela época, que quem tinha acesso aos livros naquela época, eram essa galera aí que ficava, então, nos mosteiros. Afinal, eram essas pessoas que eram ligadas à religião. Então, nós estamos falando desses monges que moravam lá. E os livros naquela época, eles não eram compostos somente por escrita. Eles também eram lembrados por suas iluminuras, tá? Que são essas belas pinturas que ilustravam as obras que eram produzidas por esses monges. Então, essas imagens decoradas com ouro e prata que contornavam toda a escrita nas margens do livro que acompanhavam esse texto. Então, aqui ao lado a gente tem uma imagem, tá, que está retratando essas iluminuras, essas decorações ao lado aí, né, ao redor da escrita. Então, esses livros e documentos, né, eles ficavam ao alcance desses monges e das monjas que habitavam nesses mosteiros. E essas obras, como elas eram muito valiosas, porque existiam poucas delas, porque demorava muito tempo para copiar, tá bom? E uma curiosidade também é que os chineses, eles inventaram o papel, né, que é bastante similar ao que conhecemos na atualidade, mas que para escrever, os monges copistas, eles usavam um suporte conhecido como pergaminho, que era feito do couro de carneiro. Bom, pessoal, agora a gente vai lá na página 29, na seção Vamos Brincar, para a gente fazer uma atividade juntos, tá bom? Lembrando que a nossa aula de hoje vai até aqui, tá? Na seção Vamos Brincar, da página 29. O restante não é para fazer. Nós vamos ter uma outra oportunidade, uma outra aula para fazer isso, tá
bom? Hoje a nossa aula vai finalizar aqui na sessão Vamos Brincar. Então a gente vai fazer essa atividade aí dessa sessão, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão lá no material de apoio de vocês e vocês vão usar esse material de apoio para escrever um texto e representar um pergaminho medieval. Então você vai enfeitar esse texto com outras imagens do material de apoio, tá? Formando então uma iluminura, tá? Então vocês vão lá no material de apoio de vocês, aqui tem um pergaminho, tá? Logo abaixo a gente tem as iluminuras. Então você vai escrever um textinho aqui sobre qualquer assunto, pessoal, sobre como está sendo essa quarentena de vocês. Talvez seja bem legal de vocês escreverem isso para vocês terem guardado, para daqui a um tempo vocês lerem o que vocês escreveram, mas pode ser sobre qualquer coisa que vocês quiserem, um desenho que vocês gostem, um livro que vocês gostem. Vocês vão contar qualquer coisa do dia a dia de vocês, qualquer coisa da família, um assunto que vocês gostem, tá? Então, está em aberto o assunto desse texto. Você vai montar o texto do assunto que você deseja, tá? Mas seguindo o comando da atividade. Você, então, vai montar o texto dentro desse pergaminho e em volta, então, você vai colar, distribuir então, essas imagens dessas iluminuras, tá? Se vocês quiserem, não precisam utilizar todas, mas é importante que você coloque essas iluminuras em volta e no centro, né, esse texto que você escreveu, tá? Para a gente representar o que nós estudamos hoje. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades, tem essa do pergaminho e lá da seção lápis à mão, lembro. Então, as atividades de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a tia Lívia corrigir, tá? Então, beijão para vocês, bons estudos e tchau, tchau!